Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, uma filosofia da consciência e uma filosofia aplicada. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o meu canal, para acompanharem o meu trabalho. O tema que eu escolhi para hoje é filosofia aplicada, que no fundo é também a filosofia da consciência e a solidão. Porquê? Porque o problema da solidão ele afeta milhares, milhões de pessoas. Eu faço sempre uma relação, eu tenho outros vídeos em que eu falo acerca disto, faço sempre uma relação entre a solidão e falta de autoestima, porque ambas acontecem, tal como a liberdade intelectual, ambas acontecem de dentro para fora. O problema da solidão não é um problema de fora para dentro, não é um problema que pode ser resolvido pelos outros, não é a companhia dos outros que resolve a solidão, por exemplo. A questão da autoestima é a mesma coisa. A autoestima é uma coisa que acontece de dentro para fora. Eu trabalhar a minha autoestima é algo que eu tenho que trabalhar de dentro para fora. Não é a valorização dos outros, a aceitação dos outros ou o reconhecimento dos outros que resolve o problema da minha falta de autoestima. Pode compensar, entre aspas, mas não resolve pela raiz. E tal como a liberdade intelectual. A liberdade intelectual ela acontece de dentro para fora. Exatamente como a autoestima. Porque a autoestima é uma questão de independência emocional que depois provoca independência intelectual e que a partir da independência intelectual permite que haja a liberdade intelectual, em que uma pessoa não está a restringir e a condicionar de forma inconsciente o livre exercício de liberdade intelectual e o livre exercício hermenêutico e intelectual. Porque quando uma pessoa não tem autoestima, por exemplo, quando uma pessoa sente solidão, porque, vamos imaginar, quem não tem autoestima sente solidão. Quem sente solidão não tem autoestima, porque elas têm todas a ver com o mesmo problema, com a mesma raiz. Esta é a questão da radicalidade filosófica. Ir à raiz dos problemas. A raiz é a mesma. É a falta de autocentragem, falta de autoconhecimento. Se uma pessoa for a estudar, eu gosto de fazer referência à filosofia budista, eu gosto de fazer referência a filosofias milenares que já estão aqui há muito tempo e que se uma pessoa quiser respostas, uma pessoa vai procurar e encontra facilmente respostas, ou encontra facilmente abordagens a este assunto. Basta pôr no Google budismo, filosofia budista, encontra vários tipos de budismo, encontra facilmente várias coisas. E se uma pessoa for a estudar as 4 novas verdades do budismo, tem algo fantástico em termos filosóficos para pôr uma pessoa a pensar acerca da causa da solidão e acerca de como se poderá resolver a solidão, o vazio interior, o vazio existencial, o vazio da alma. Porque a solidão é um problema individual, é um problema da consciência, é um problema de falta de autoconsciência, entre outras coisas. Então, 4 novas verdades. Primeira nova verdade: o sofrimento existe. É uma constatação filosófica. O sofrimento existe. Segunda nova verdade: o sofrimento pode acabar. O sofrimento tem uma causa. Eu nem preciso dizer por ordem as novas verdades. Então, basicamente é: primeira nova verdade: o sofrimento existe. Pronto, é uma constatação filosófica. Depois, o sofrimento pode acabar. A causa do sofrimento é a ignorância e o desejo. Depois, há um caminho óptimo em que existe o processo da meditação para ajudar no processo da autoconsciência. A meditação é muito importante. Porque a meditação obriga uma pessoa a ir à radicalidade do problema. Quando uma pessoa, por exemplo, sente um vazio profundo, e este é o problema da sociedade. A sociedade obriga uma pessoa a estar sempre ocupada, a estar sempre a fazer coisas. Uma pessoa está sempre a olhar para fora, a trabalhar para alguma coisa fora de si. As pessoas muitas vezes não têm tempo para olhar para dentro. Mas elas próprias, muitas vezes, elas têm medo de parar. Elas têm medo de entrar em contacto com o vazio. Então elas têm de estar sempre ocupadas com alguma coisa. Têm de estar sempre a fazer alguma coisa. Têm de estar sempre estressadas, às vezes, a fazer alguma coisa. Existe até a teoria ocupacional. A pessoa tem de ocupar a sua vida. As pessoas não são treinadas, muitas vezes, não são educadas, não são incentivadas a parar e a estar com elas mesmas. As pessoas chegam a ter pavor de estar com elas mesmas. Então têm de viver sempre uma vida para fora, uma vida fora delas mesmas. E sempre a tentar compensar o vazio interior, o vazio da alma. A necessidade que as pessoas têm de fama, de sucesso, de afirmação,
de reconhecimento profundo dos outros, de atenção dos outros, tem a ver com uma necessidade interior, muitas vezes, que é o vazio existencial, que é a falta de autoestima, que é a solidão. Então as pessoas muitas vezes vão fazendo o caminho exterior. As pessoas estão sempre. As pessoas às vezes até têm de estar sempre a ouvir música. As pessoas não podem. As pessoas têm medo do silêncio. Então, em termos de filosofia da consciência e filosofia aplicada, a meditação, em termos terapêuticos até, ela obriga uma pessoa a estar parada, obriga uma pessoa a estar no silêncio, obriga uma pessoa a estar centrada em si e obriga uma pessoa a estar centrada no presente. Porque a questão da solidão é tal como é a questão do conhece de ti mesmo socrático-platónico. A questão da solidão é a questão da ignorância, da auto-ignorância. O facto de uma pessoa se ignorar a si mesma. Uma pessoa está sempre centrada fora, sempre centrada nos outros, sempre centrada na sociedade, sempre centrada na política, sempre centrada no futebol, sempre centrada na sua aparência quando olha para o espelho. E a pessoa descuida da sua interioridade espiritual. E esse vazio existencial, essa falta de autoconsciência, essa falta de autocentragem é o que causa a solidão. Porque a solidão é a ausência de ser, é a ausência de autocentragem. Então, para se resolver o problema da solidão é preciso mudar a filosofia de vida, é preciso mudar o foco. É preciso de ganhar consciência de uma filosofia da consciência e é preciso enquadrar-se numa filosofia aplicada. E eu acho que o budismo tem muito para dar. Não só o budismo, mas acho que o budismo, o taoísmo também, mas acho que o budismo tem muito para dar às pessoas que sentem um vazio e que sentem solidão. Portanto, a recomendação que eu dou, a dica que eu dou, a semente que eu coloco é para quem sente solidão, para quem sente um vazio enorme e já está cansado de estar nessa situação e quer resolver esse problema que é a solidão, há filosofias de vida, há filosofias que podem ajudar a resolver esse problema. Eu, com a ciência filosófica e a individuologia, com a filosofia da individualidade, a filosofia da consciência e a filosofia aplicada, que é a individuologia, eu dou ferramentas para as pessoas, para ajudar as pessoas a resolver esse flagelo, que é um flagelo, que é a solidão. A solidão depois acaba por criar 1001 problemas. A solidão é a raiz, é uma raiz problemática, acaba por criar muitos problemas à volta disso. Se uma pessoa começa a viver a sua vida à volta de tentar compensar esse vazio, andar sempre a satisfazer as expectativas que os outros tenham de si, para que os outros gostem de si, e assim ajuda a tentar compensar o vazio. Por exemplo, se uma pessoa passar a viver a vida toda por causa da solidão, sem se tentar resolver, é uma vida deitada para o lixo. A pessoa nunca conseguirá ser feliz. Portanto, para resolver, até para se trabalhar a questão da liberdade intelectual e da independência intelectual, é preciso resolver os problemas da solidão, da falta de autoestima. Porque há uma correlação profunda. Vamos imaginar, uma pessoa que sente solidão, que tem falta de autoestima, que tiver profundo medo de ser rejeitada intelectualmente pelos outros, ela irá naturalmente e de forma inconsciente bloquear o seu livre exercício intelectual e hermenêutico porque tem medo porque tem medo de quê? De quê? Se pensar de forma diferente, poderá ser rejeitado pelos outros. Por aquelas pessoas que a pessoa quer impressionar, quer agradar, quer sentir-se valorizada por essas pessoas. Então a pessoa, de forma inconsciente, irá condicionar a sua liberdade intelectual porque não quer pensar nada, nem dizer nada, nem ser nada que possa ser rejeitado pelos outros. Então, esta questão da problemática, às vezes parece não ter nada a ver, mas tem, da falta de autoestima e da questão da solidão, condiciona até a própria liberdade intelectual. Condiciona filosoficamente dessa maneira. Em termos de filosofia aplicada. Portanto, é muito importante para todas as pessoas, até para a questão da liberdade intelectual, do livre exercício intelectual, resolver-se o problema da solidão, resolver-se o problema do vazio interior, resolver-se o problema da falta de autoestima. Porque elas estão todas correlacionadas. Não se pode desligar emoção da razão e da intelectualidade. A dimensão emocional da dimensão intelectual. Não se pode desligar, que elas fazem parte de um todo, que é o ser, que envolve outras coisas também. Portanto, a dica que fica, a semente que fica, a recomendação que fica é estudar a filosofia budista. Nós devemos estudar todo tipo de filosofias, porque cada uma tem algo de especial para ensinar às pessoas, para contribuir para a felicidade e consciência das pessoas. E a filosofia budista tem muito para dar em termos de resolver a questão da solidão, resolver a questão da falta de autoestima, que elas estão correlacionadas, e de resolver até a questão da liberdade intelectual. Porque a filosofia budista, há pessoas que falam muito
que usam critérios de... No Oriente é mais a sabedoria oriental, não é tão filosofia oriental. Eu acredito que é filosofia oriental e para mim é filosofia budista. Porque se uma pessoa se focar nessas 4 novas verdades, elas não dão as respostas por si. Elas potenciam o questionamento. A pessoa terá de encontrar as respostas por si. A filosofia budista não diz exatamente o que cada pessoa é. Ela dá ferramentas para uma pessoa descobrir aquilo que é. Coloca questões. Dá orientações. Não é só uma questão de sabedoria, é uma questão de filosofia. Deixa em aberto. E potencia o amar a sabedoria. Amar a autoconsciência. Amar o autoconhecimento. Isso é muito importante. Portanto, para quem sente solidão, filosofia budista pode ajudar. Esta filosofia, os meus vídeos, os vídeos que eu tenho feito dentro do enquadramento da individuologia podem ajudar. Podem pesquisar, eu tenho vários vídeos em que eu falo acerca da solidão, do problema da solidão, do flagelo da solidão, porque é um flagelo. Porque há milhares, milhões de pessoas a viver vidas de vazio e elas não sabem porquê. Há uma solidão que sentem e não sabem porquê, não sabem como resolver. Às vezes nem sequer diagnosticaram dentro delas mesmas a solidão. As pessoas vão fazendo coisas para fugir do vazio que sentem. Consumo de drogas, por exemplo. Trabalhar demais, a pessoa não pode estar parada, a pessoa está a tentar sempre ouvir música, sempre a fazer coisas. A pessoa tem de comer demais, a pessoa tem de fumar para tapar o vazio. A pessoa vive a vida toda a tentar calcar os outros para se sentir superior, porque no fundo está a tentar compensar o complexo de inferioridade, a falta de autoestima. Há mil e uma coisas que as pessoas vão fazendo. A pessoa sente necessidade constante de julgar os outros para se sentir melhor com ela mesma. Está a tentar compensar a sua falta de autoestima, entre outras coisas. A necessidade constante da pessoa sentir que tem sucesso, mas que não é um sucesso que não pressupõe uma felicidade, é um sucesso que pressupõe a valorização dos outros, o reconhecimento dos outros. A pessoa precisa a toda a força do reconhecimento e valorização dos outros, da aceitação dos outros, da atenção dos outros. Tem a ver com a solidão e com a falta de autoestima. Porque às vezes as pessoas vivem na ilusão de, se tiverem a atenção dos outros, naquele preciso momento, o vazio, deixam de sentir o vazio, mas é só uma compensação, é só uma fuga. A pessoa está a fugir da radicalidade do problema, da raiz do problema. Portanto, filosoficamente é muito importante nós colocarmos estas questões. Porque às vezes há um menosprezo, há até uma ridicularização, se for preciso, da questão da autoestima. A autoestima é uma questão menor, não é importante quando uma pessoa está no exercício intelectual. Não, a autoestima é fundamental. Porque a falta de autoestima cria bloqueios intelectuais que depois irão condicionar o exercício da liberdade intelectual. Porque o exercício da liberdade intelectual não pode ser de forma inconsciente, isto acontece de forma inconsciente, mendigar a atenção dos outros, mendigar o reconhecimento dos outros. Ele, para ser livre, ele tem de acontecer de dentro para fora. A pessoa tem de ser já autossuficiente em termos emocionais. Senão o seu exercício intelectual irá ser condicionado pela vontade, pela prioridade que a pessoa acaba por colocar de forma inconsciente de ser reconhecida pelos outros. E lá se vai, uma pessoa abdica da liberdade intelectual. A falta de autoestima acaba por criar um escravo. Um escravo na sua própria consciência. Em que o senhor é o bloqueio intelectual, é o medo da rejeição, o medo de ser rejeitado intelectualmente pelos outros. Esse medo toma conta da pessoa, é o senhor que escraviza a própria pessoa, a própria consciência. Portanto, se queremos falar em liberdade intelectual, não basta falar de liberdade de expressão, é preciso falar também de liberdade intelectual, temos de falar deste problema que é a solidão, deste flagelo, e temos de falar do flagelo que é a falta de autoestima, porque é um flagelo mesmo. Muitas pessoas sofrem e passam a vida a sofrer por causa disto. Que acaba por gerar também problemas psicossomáticos. Uma coisa leva à outra. Portanto, fica aqui uma reflexão filosófica em termos de filosofia aplicada e filosofia da consciência, da individuologia, acerca da solidão. Se gostarem destes vídeos, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, porque é importante para dar sustentabilidade ao canal, por dar crescimento ao canal. Portanto, sejam felizes, estudem filosofia budista e cumprimentos filosóficos. E uma pessoa não tem de ser budista para estudar a filosofia budista. Uma pessoa não tem de ser cristã para estudar a Bíblia, para estudar o cristianismo. Uma pessoa não tem de ser taoísta para estudar o taoísmo. Uma pessoa não tem de ser kantiana para estudar Kant. Basta haver simplesmente curiosidade intelectual. Uma pessoa não precisa ter rótulo, nem sequer recomendo isso. Uma pessoa tem de ter liberdade intelectual. Uma pessoa tem de ter curiosidade intelectual para estudar as várias coisas.
e para absorver o melhor que cada uma tem, para incorporar o melhor que cada uma tem. Sempre com liberdade intelectual. Portanto, cumprimentos filosóficos.